Drácula, eu sei que Castlevania da Netflix divide muita opinião, tem aquela galera que simplesmente adora a obra, ou pelo menos gosta muito da primeira parte dela, que é o meu caso, e aquela galera que não curte muito porque, sei lá, ela não é fiel aos jogos, eu não sei, eu joguei o total de um. Contudo, uma coisa que a obra faz muito bem é a construção do Drácula, a forma que ela apresenta ele, toda a jornada de vingança barra simplesmente desistência dele, eu acho essa construção absurda por si só. Não sendo pra menos, eu esbarrei com o edit dele lá na rede vizinha, logo deu muita vontade de vir falar desse mano com vocês. Então vamos falar um pouco do Drácula, porque esse cara é muito legal e também de toda a forma que a obra constrói um vilão, não necessariamente mostrando ele como vilão. E bem, eu sou o Felipe e vamos lá. Inicialmente a gente vê uma versão do Drácula diferente do que a gente esperava, que era um monstro sanguinário, destruidor e vilão e mal por natureza. Como normalmente outras obras fazem, quando Drácula nesse caso encontra a esposa dele pela primeira vez, ele tá em um estado onde ele só quer existir tranquilo, tanto que mesmo tendo aquela decoração externa, ele mesmo diz que não faz mais aquilo. No ponto da obra em que o Drácula é introduzido, tudo que ele tá fazendo é coexistindo com os humanos, uma parada que a obra deixa bem claro pra gente, e assim, essa forma de introduzir ele já é interessante por si só. Já que a obra faz questão de deixar bem claro que não essencialmente o Drácula é um vilão, já que por mais que ele tenha feito muitas coisas ruins, até porque, né, decoração externa dele não me deixa negar, naquele ponto da história, a obra faz questão de apresentar ele como alguém que não é necessariamente um vilão nem um herói, ele só é alguém muito velho e poderoso que só quer existir na vida dele. E por mais que isso possa parecer bem simples, é bem importante pro contexto geral do personagem, principalmente pro que vem depois disso, que é basicamente o início da jornada de vingança dele, já que depois de casar e decidir simplesmente viver com a esposa dele em paz, a um ponto onde ele até mesmo estava disposto a entender e aprender mais sobre os humanos porque era meio que isso que ela queria. Ou seja, a obra faz questão de apresentar o Drácula pra gente como humano. Na perspectiva dos humanos, beleza, ela é um vilão, mas ao mesmo tempo, na perspectiva dele, os humanos são um vilão, já que basicamente eles tiraram tudo dele no momento em que a Inquisição queimou a esposa dele porque, sei lá, esse mano decidiu que ela era uma bruxa. Ou seja, Castlevania faz questão de apresentar pra gente três perspectivas. Na perspectiva das pessoas comuns que só estão existindo e não estão envolvidas na treta com o Drácula é um monstro que tá destruindo tudo porque sim. Na perspectiva de quem tretou com ele, ele tá fazendo isso por vingança, mas na perspectiva do Drácula, a humanidade que atiçou ele primeiro. Ou seja, ele é basicamente um humano reativo, ele não é tipo um Sukuna que destruiu Shibuya porque é divertido. Mas o ponto legal de tudo isso é que, mostrando mais de um lado da moeda, a gente tem bem mais liberdade de decidir pra quem vai torcer. A obra não chega na gente e fala, ó, você tem que torcer pra eles porque eles são mocinhos e o Drácula tá destruindo tudo. Não, a obra mostra muito bem o porquê do Drácula tá destruindo tudo. E eu acho que é exatamente por isso que muita gente, tipo, muita gente mesmo, mais do que eu imaginava, tava torcendo pro Drácula, mesmo sabendo que, obviamente, ele não ia vencer, porque se ele fizesse isso, a obra só ia ter uma temporada. E diferente de personagens tipo o Griffith, que mesmo a gente vendo a construção, a ascensão dele como vilão, não dá pra torcer pra ele. No caso, o Drácula é diferente. Ainda dá pra ficar do lado do Drácula porque, pô, não tem um lado bom nessa história toda. Castlevania faz questão de mostrar que os humanos não são santos e nem longe disso. E esse simples ponto já consegue fazer ele ser mais interessante e até mesmo faz a gente ter um certo nível de empatia por ele. Contudo, ao decorrer dessa vingança e da construção constante que o Drácula vai sofrendo ao longo dela, a obra vai fazendo a gente pensar ainda mais e ver tudo numa perspectiva maior. Como o próprio Alucard fala, o Drácula era alguém que poderia simplesmente mudar completamente todo o mundo da obra de Castlevania. Todo o conhecimento que ele tinha acumulado podia fazer aquele mundo ficar muito mais fácil pra todo mundo que vive nele. A gente vê uma palhinha disso quando a esposa dele começa a tratar os outros com o conhecimento que o Drácula ofereceu a ela. Ela tava ajudando muito mais gente do que a ciência daquela época. E cara, eu acho isso simplesmente genial e também faz o personagem ser mais interessante, porque colocar só um Drácula mal porque ele é o Drácula ia ser a coisa mais clichê possível e que a gente já viu em uma pá de obras. Contudo, mesmo iniciando o Drácula como um vilão que busca vingança, mais uma vez a obra vai lá e quebra outro clichê. O Drácula, depois de um tempo, não é mais um vilão porque ele quer vingança, e sim porque ele só quer que tudo aquilo acabe. O Drácula só quer pôr um fim em tudo, inclusive nele mesmo. No momento em que ele perdeu a esposa dele, o sentido dele estar naquele mundo some junto a ela. Como é dito na própria obra, tudo aquilo é a mais longa e louca carta de ida de F de toda a história. O Drácula mais uma vez se afasta de novo de outros vilões. Chega um ponto onde o Drácula só é um humano que existe e tá fazendo uma coisa
coisa muito, muito zoada. E fugir desse padrão que a gente tá acostumado é legal e torna o Drácula ainda mais interessante. Vilões que querem acabar com o mundo por uma justiça distorcida, ideais, egoísmo ou até mesmo pura e simples crueldade, por mais que sejam bem feitos e legais, é legal ver um pouco diferente. A gente já tem manos tipo o Goku Black, que quer acabar com tudo por causa dos ideais dele. O Majin Buu que é simples e pura crueldade. O Madara que também é ideais. Mas o Drácula não, ele foge desse padrão. Ele começa a fazer tudo aquilo por vingança, assim, mas depois chega um ponto onde ele tá fazendo aquilo simplesmente porque, né, ele já começou, então vai até o fim. E isso é legal por si só. Castlevania apresenta pra gente um vilão reativo, que podia salvar, destruir ou simplesmente se manter neutro com aquele mundo. E sinceramente eu acho que é toda essa forma de apresentar um vilão que não é tão vilão assim que faz o Drácula ser tão interessante. Além de que, isso em contraste de que a obra mostra pra gente que não, a humanidade não é tão boa, não tem um lado bom. É uma parada que me lembra até um pouco Hunter x Hunter, na saga das quimeras. A humanidade teve a oportunidade nas mãos de simplesmente mudar completamente, pra bem ou pra mal, mas a simples e pura crueldade humana escolheu por eles. E eu acho que ideais e perspectivas, isso resume bem a treta da humanidade com o Drácula. E eu acho que, pra mim, o Drácula é um vilão tão bom por isso. Ele não é simplesmente um monstro, ele é alguém reativo, ele é tanto vítima quanto agressor. Mas fala aí, o que tu acha do Drácula e toda essa construção dele? Claro, se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, fazendo isso sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. São basicamente 3 vídeos por semana falando de basicamente muita coisa. E estando inscrito, tu só vai ser notificado. O que tu quer ver, tu clica em cima, o que tu não quer ver, arrasta pro lado e vida que segue. Aí, deixa o like também, o like me ajuda muito, se possível, eu hypar. Enfim, gente, fiquem todos bem, a gente se vê no próximo, meio que isso, falou!